Isaías 45, verso 1, na NVI, diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Verso 2, que é o tema dessa mensagem: eu irei diante de você. Amém? Eu irei diante de você. Então deixa Jesus ir à tua frente, amém, meu irmão? Vamos deixar Jesus ir à nossa frente, amém? Não vamos querer passar à frente de Deus, passar à frente de Jesus. Vamos deixar Jesus estar à nossa frente, amém? E ainda diz mais assim: eu irei diante de você e aplanarei os montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, ou tesouros escondidos, na outra versão, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. O que convoca pelo nome, outra tradução diz que te chama pelo teu nome, por amor de meu servo Jacó, no versículo 4, por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome, e lhe concedo um título de honra, embora você não me reconheça. Verso 5, eu sou o Senhor, e não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. Amém? Podemos sentar, meus irmãos? Certa vez Israel estava longe da pátria, da nação, e eles gostariam de voltar muito para a terra deles. E o que fez o rei, que estava dominando o império na época, ele se curvou por causa desta palavra. Ciro, que a Bíblia menciona aqui, ele não estava no presente, mas Ciro veio a existir 150 anos depois. É uma profecia de um homem que se tornaria rei e governaria o mundo na época. Ciro, 150 anos depois dessa profecia, é que ele veio nascer. E aí então, o povo ali mostra essa profecia, e o rei então favorece a tudo que os hebreus, os judeus, precisam para retornar e para reconstruir o templo. Meus irmãos, Deus conhece lá na frente, Deus conhece adiante de nós, Ele sabe o passado, conhece o presente, como a gente conhece alguma coisa do presente, e Deus conhece tão bem o nosso futuro e o nosso amanhã. Agora, eu gostaria de, nesse tema, meus irmãos, deixa Jesus ir à frente. O texto diz: eu irei diante de ti. Mateus capítulo 26, versículo 32, Jesus, depois da ressurreição, ele diz para os seus discípulos, né? Mas depois de ressuscitar, disse ele: irei adiante de vocês. Depois que eu ressuscitar, eu vou diante de vocês. E é tão importante nós pegarmos isto, meus irmãos, e entender que Deus deseja estar à nossa frente, e não atrás da gente. Depois que já tomamos decisões, depois que já quebramos a nossa cara, que já nos precipitamos, tomamos prejuízos. São decisões que nós tomamos e não colocamos Deus diante de nós. Deixamos Deus atrás. Optamos por fazer conforme nós desejamos e queremos. E Jesus disse: olha, eu vou adiante de vocês. Eu vou à frente de vocês. E o Senhor diz em Isaías 45, 2, eu irei adiante de vocês. Mas por que muitas vezes a gente toma decisões e a gente toma a dianteira e deixa Deus para trás? Muitas coisas acontecem no ser humano, por exemplo, a ansiedade. Uma pessoa ansiosa, ela está preocupada com algo que ainda não aconteceu, não chegou, mas está ali, não dorme, não consegue descansar, está titubeante,
está desgastado emocionalmente, porque está preocupado com o que não aconteceu. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, porque na vida agimos errado, decidimos errados, por precipitação motivada ansiedade. Vamos observar, por exemplo, Sara resolve uma decisão junto com Abraão, usando Agar nesta jogada, precipitação, ansiedade. E esta ansiedade é uma aflição, é uma agonia, é uma das emoções mais perturbadoras que a pessoa pode passar, sentir e sofrer. E às vezes é por causa da ansiedade que a gente toma a dianteira de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um projeto maravilhoso para você. Mas você resolve fazer do teu jeito, não espera em Deus. O salmista aqui diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu a minha oração, atendeu o meu clamor. Quantas coisas erradas, e às vezes a pessoa diz, se eu pudesse voltar atrás do meu passado. Pois as precipitações, a ansiedade nos faz tomar a frente de Deus, tomando atitudes que nos prejudicam lá na frente, e assim podemos nominar problemas e tantos problemas por causa disto. Queremos ir à frente. E quando nós não deixamos Jesus ir à nossa frente, nós é que tomamos a dianteira. Quando às vezes nós não esperamos. Na Bíblia existe um homem chamado Saul, ele era rei, a maior autoridade na nação. De repente ele está numa guerra, e ele está esperando que venha o profeta, para fazer ali o sacrifício, para que houvesse a ajuda de Deus naquele momento. E quem deveria oferecer o sacrifício é somente o profeta, era somente o profeta, o homem de Deus. O rei poderia mandar, comandar e tudo, porém era o sacerdote que tinha a autoridade para imolar os sacrifícios e oferecer a Deus. Não poderia ninguém fazer isto por sua própria decisão. E aí agora o rei Saul percebe que os soldados estão indo embora, porque estão com medo da guerra, e eles, não vamos embora, fica aqui, eu mesmo vou oferecer o sacrifício. E essa precipitação de não ter esperado, ele tomou a dianteira de Deus, agiu pela sua própria vontade, sua decisão, e ele toma a dianteira então de Deus, toma a dianteira do homem de Deus, e ele age com as suas próprias mãos. Aquilo ali, meus irmãos, foi a razão de Deus destituir ele do trono de Israel. Porque é Deus que coloca uma pessoa no trono, e é Deus que tira. A Bíblia diz que é Deus que exalta e é Deus que também humilha. É Deus que dá a vida, é Deus que dá a saúde, mas Deus está no controle. Mas muitas vezes, o que acontece? Você quer estar no controle. Você quer estar tomando o controle. E alguma vez você chegou a pensar, se eu fosse Deus, eu ia agir assim e assado. Olha, ia virar a maior confusão no mundo se você fosse Deus. Deus é sábio, Deus é soberano, não tem ninguém igual a Ele. É que a gente só vai entender as coisas depois. Deus sabe o que é melhor. E Deus tem um plano, Deus tem uma direção, Deus tem um direcionamento. E às vezes nós fazemos como Saul, a gente não quer esperar. Eu quero Deus para hoje, eu quero para ontem. E Deus tem uma benção. Mas Deus tem assim, o casamento perfeito para você, o lar perfeito. Aí você, não, é esse aqui, eu não aguento mais a minha solidão. E aí você vai. Aí casou. E agora, eu quero separar, porque não foi Deus que deu. Não, você casou, é seu. Agora, vai pela palavra para consertar, para viver um lar em harmonia. Pela palavra de Deus tem receita para conserto, amém? Tem conserto, meus irmãos. Mas o plano que Deus tem para nós é maravilhoso, é perfeito. Outra coisa que nos faz, muitas vezes, tomar a dianteira de Deus é a soberba do coração. Eu sei como é que faz. Eu sei agir. E aí, irmãos, essa soberba foi que exatamente fez com que Satanás
inimigo do povo de Deus. Se rebelasse contra Deus, o orgulho tomou conta do coração dele, e ele vai à frente de Deus. Ah, é só Deus? Não, eu tomo a minha posição e eu vou à frente. Pois sempre que nós tomarmos a frente de Deus, toda vez que nós tomarmos a dianteira de Deus, querermos passar de Deus, nós corremos sempre motivos, razões e decepções frustrantes lá na frente. Não, eu sei fazer, eu sei como fazer. Mas por que não consulta Deus? Israel, irmãos, estava agora diante de uma batalha numa cidade tão pequena. Uma cidade grande. O que eles fizeram? Eles oraram, consultaram a Deus, buscaram ao Senhor. E Deus deu a estratégia, eles venceram a cidade mais imponente, a mais poderosa de todas que eles enfrentariam, que era Jericó. Aí, Deus deu toda a direção, deu certinho. Certinho. Foi bênção na certa. Foi bênção direto na veia. Foram abençoados. Na outra cidade, uma cidade pequena, eles nem buscaram a direção de Deus. A gente consegue. Deixa conosco. É simples demais, é fácil demais. Nem vou consultar a Deus, eu não vou orar a Deus. Deixa que eu resolvo. Amanhã, meus irmãos, amanhã à noite, 23 horas, nós temos jornada de oração. Para quê? Buscar a direção de Deus, orientação que Deus tem para a nossa vida. Buscar o melhor que Deus, a direção que Deus tem para a nossa vida e buscar o socorro dEle. Por isso que nós vamos estar aqui amanhã às 23 horas, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. 5 dias buscando a Deus, queremos a direção. Mas o que aconteceu? Nós ganhamos, a cidade de Jericó é difícil, nós ganhamos, fácil. Foi assim, ó, vitória na certa. Essa aqui é moleza. E aí, meus irmãos, sofreram e apanharam. Faltou direção, eles foram orar depois. Mas sabe o que é você orar antes e orar depois? Qual é a diferença? Você ora antes, você busca a direção de Deus. Tem muita gente que ora depois. Tem muita gente que ora atrasado. Existe oração atrasada? Existe, depois que o mal aconteceu. Na oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, não tem ali, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, mas muitas vezes na nossa oração, a gente está empurrando a nossa vontade para Deus. Deus, faz a minha vontade, Senhor. Senhor, eu quero a minha vontade. Meus irmãos, Deus não tem filhos mimados. Muitas vezes Deus deixa você passar pela prova e a luta que você está passando para aprender. Não é que Deus tem um chicote querendo bater. Não, Deus é amoroso. Mas as lutas e as provas muitas vezes é para nos ensinar que Deus tem que estar no controle, na direção e à nossa frente. Não atrás da gente, mas diante de nós. O propósito divino, o propósito celestial é Deus ir à frente da gente e não ir atrás de nós. Eu sei como fazer. E a gente vai, meus irmãos. E aí a gente sofre. Às vezes o orgulho fala mais alto. Isaías 45:2, eu irei diante de ti. E ele diz assim, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. 3 promessas tem aqui. Se você observar no texto, existem 3 promessas. Eu irei diante de ti. Qual é a promessa? Quando Deus vai na nossa frente? Primeira promessa, endireitarei os caminhos tortuosos. Amém? Isso aqui, meus irmãos, é bênção. Deus endireitando caminhos tortuosos. Quem tem caminhos tortuosos somos nós. Você tem os teus caminhos tortuosos. Caminhos pela qual você entrou e você não consegue mais sair. É aquele que mergulhou para um vício e não está mais conseguindo sair. Mas é uma promessa de Deus, que Deus vai endireitar. As escolhas erradas, as decisões apressadas são os nossos caminhos tortos. Relações impulsivas,
dívidas adquiridas por irresponsabilidade ou por consumismo, que são os nossos caminhos tortuosos, infrações que cometemos, ou a falta de cuidado com a saúde. Meus irmãos, pode ser um exemplo, um casamento fora da direção de Deus, que Deus não aprova, o jugo desigual, mas é tão bonitinho. Porém, meus irmãos, uma das dores de cabeça. Mas a promessa, meus irmãos, é que se o teu caminho está torto, seja um pecado que não consegue mais controlar, fez algum negócio de maneira impensada, como tem um ditado, não adianta chorar sobre o leite derramado, e dizer, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente, etc. Mas é preciso, irmãos, é preciso pensar de modo diferente, porque a vida vai continuar. E Deus é aquele que diz, olha, eu vou endireitar os caminhos. E a boa notícia para você é que você tomou por caminhos tortuosos, ou você está em caminhos tortuosos, a boa notícia é que Jesus Cristo endireita os caminhos tortos, amém? Ele endireita. Ele tem o poder de entrar na nossa história e mudar os caminhos tortuosos. Então a primeira promessa, se Jesus está diante de mim, se a promessa é que se Jesus está diante de você, é que Ele vai endireitar os caminhos tortuosos, amém? Posso ouvir um graças a Deus? A segunda promessa é quebrarei as portas de bronze. Aquilo que pode obstruir o caminhar, o propósito de Deus, os decretos de Deus, nada pode, meus irmãos, trancar o propósito que Deus tem. Aqueles que servem a Deus possuem infinitos recursos, mas é difícil, é impossível, mas Deus diz na sua palavra que Ele vai quebrar portas, não de madeira de lei, mas porta de bronze, difícil e impossível de entrar. Pois Deus diz na sua palavra, se Ele estiver diante de ti, diante de nós, Ele vai quebrar essas portas de bronze, amém? Há uma promessa de Deus, que é difícil, é impossível humanamente, mas para o nosso Deus, todas as coisas são possíveis. E Ele traz uma outra promessa também, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Não só Ele faz o impossível, meus irmãos, mas como dá de sobra, como faz além, que realiza além daquilo que nós podemos pedir ou imaginar. É Ele que faz o despedaçar, irmãos, é deixar reduzido a nada. Por quê? Para quê? Para que exalte a nossa força, a nossa sabedoria, o nosso entendimento. Não, nós dependemos de Deus. A nossa dependência, a nossa vida está em Deus. E Ele diz ainda mais, dar-te-ei tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Observa mais outras 3 promessas, sequências de 3 promessas. Dar-te-ei tesouros escondidos, riquezas encobertas, com um grande propósito, para que saibais que eu sou o Senhor. Meus irmãos, Deus não vai atrás, e nem do lado, mas Ele vai à nossa frente, amém? Ele está caminhando, Ele está diante de nós. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor ia diante do povo hebreu, na frente deles com a coluna de nuvem durante o dia, e ia diante deles com a coluna de fogo à noite. Sempre à frente, sempre diante deles. Êxodo capítulo 13, verso 21, o texto diz, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de novo, e para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite, é o que diz o texto sagrado. Eu quero entender aqui, meus irmãos, é que se Deus vai diante de você, Deus vai dando a direção. Se Deus vai à frente, Ele vai dar a direção, eu não preciso ficar ansioso. O que eu faço? Deus vai dar a direção para a sua vida, amém? Deus não vai me deixar confuso, porque Deus não é Deus de confusão. Deus não deixa ninguém confuso, será? É ou não é? Não, Deus é. Deus é verdadeiro, Deus é real, e Ele vai dar direção. Coluna de fogo à noite, coluna de fumaça durante o dia, Ele vai dar direção. Quando? De dia e de noite. 24 horas por dia,
Deus dá direção. Pastor, o que eu faço? Meus irmãos, nós vamos buscar o Senhor e Deus vai estar trazendo direção certa. A pior coisa na vida, uma das coisas difíceis, e que gera um certo estresse, você não sabe o que faz. O que eu faço? Busque em Deus uma direção. Se Deus estiver na minha frente, Ele vai mostrar. Se Deus estiver atrás de mim, não vai mostrar. Eu estou olhando para cá, Deus está falando aqui atrás, Deus está apontando. Ele tem que estar na minha frente. Se Ele vai indo, eu vou atrás dele. Eu preciso da direção de Deus. E se não está vendo, é porque Deus não está na minha frente, Deus não está sendo a minha prioridade, Deus não está sendo o meu número 1. E eu preciso que Deus esteja sendo o primeiro 1, e seja o número 1, seja o primeiro na minha vida. Se você segue Ele, não precisa se preocupar, nem se atemorizar com nada, porque Ele vai estar na nossa frente, e certamente o caminho que Deus vai traçando, é um caminho que Ele vai abrindo para conquistas e vitórias. Amém? Êxodo capítulo 13, 21, que diz, durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, e observe os 3 passos aqui, por que Deus ia diante deles, em Êxodo capítulo 3, 13, versículo 21. Primeiro, para guiá-los, quantos estão perdidos, porque Deus não está diante deles. Quantos estão sem rumo, porque Deus não está diante deles. E o texto diz, Deus ia estar à frente deles, para trazer a eles e dar a eles, para guiar pelo caminho de noite e para conduzi-los. Então era para guiá-los. Então deixa Jesus conduzir você. Amém? Pedro, meus irmãos, estavam numa situação, precisava pagar uma conta, e ele foi até o Senhor Jesus, e Jesus deu a direção para ele. Disse, filho, pega o teu anzol, vai no mar, pega um peixe, o primeiro peixe que tu pegar, primeiro peixe, abra a boquinha do peixe e tira dali uma moeda, tira ali um estáter, e paga o imposto por mim e por ti. O que Jesus deu? Direção. O que você está precisando? Direção. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo demais na vida que não tem direção. O que mais está faltando é direção. Imagina você o seu carro, tem airbag, tem ar-condicionado, vidro elétrico, tem um baita de um som, mas não tem direção. Quem gostaria de andar aí num ônibus sem direção, num carro sem direção? Ninguém quer. Ah, mas tem freio. Não adianta, não tem direção. Precisamos, meus irmãos, é fundamental num veículo, num transporte, ter direção, ter orientação. Na nossa vida, é uma caminhada, é uma jornada, nós precisamos de direção. E quem te dá a direção? Aonde é as tuas emoções, é os teus sentimentos, é a crise que te mostra uma direção? Não. Nossos olhos estão postos no Senhor. Amém? O salmista ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ali tem a resposta, o meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. É Deus que dá direção. E é o que nós precisamos, é direção. Quantas pessoas já fizeram tanta coisa errada na vida, por falta de direção. E se Deus te dá uma direção, vai por ela. E a vontade de Deus é dar direção. Por isso que Deus quer estar à nossa frente, diante de nós e não atrás de nós. E diz assim, durante o dia ia diante deles numa coluna de nuvem, e à noite, numa coluna de fogo. Primeiro, para guiá-los. Segundo, também Deus esteve adiante de Israel, por exemplo, no Mar Vermelho, na travessia do Mar Vermelho, o Senhor esteve diante deles. Na conquista de Jericó, o Senhor esteve diante deles. E a segunda bênção aqui é Deus estando na frente, nesse texto de Êxodo 13, 21, é para iluminá-los. Quantas pessoas vivem em trevas, perdidas na escuridão desse mundo? E um propósito, meus irmãos de Deus, estando à nossa frente, iluminando, é nos tirar das trevas, nos trazer a luz. Na luz a gente caminha, na escuridão nos perdemos e nos quebramos e tomamos prejuízos. E a Bíblia diz ainda, nesse texto de Êxodo 13, 21, diz, assim eles poderiam caminhar. Quanta gente emperrada, travada, não desenvolve. Na visão que Deus tem dado para esta igreja do trabalho, não desenvolve, não vai. Por quê? Jesus não está na frente. Colocou Jesus de lado, atrás.
E aí não vai, não desenvolve, não progride. Porém, o propósito excelente de Deus e maravilhoso é que você progrida, que você avance, que você não fique emperrado, mas que você cresça em nome de Jesus. Quantos hoje receberam aqui, o reconhecimento do Crescendo na Fé 2? É só um começo, meus irmãos. Há uma caminhada tremenda. Se você ainda não começou, precisa começar também para crescer. Assim, a Bíblia diz assim, podiam caminhar. Então, deixa Jesus passar à tua frente hoje, amém? Ok? Deixa Jesus ir à frente. Mateus capítulo 4, verso 19, o Senhor Jesus diz assim, então disse-lhe Jesus, vinde após mim. Vinde após mim. Jesus está dizendo, deixa eu ir na frente de vocês. E aí Jesus, diz o seguinte, vinde após mim, eu vos farei pescador de homens. Deixa Jesus ir à frente. O convite de Jesus é, vão na minha frente, vão diante de mim, não. O convite de Jesus é, vinde após mim. Eu quero ir na tua frente, eu quero direcionar os teus passos. Meus irmãos, e às vezes a gente pergunta, pastor, mas por que dá errado? Por que as coisas dão errado? Irmãos, às vezes não vamos para frente. E as coisas dão errado, porque na realidade nós estamos indo para frente. Estamos deixando Jesus atrás, ao segundo plano. Qual é o maior sonho da tua vida? Qual é o maior ideal da tua vida? É a revelação de algo que nós falamos na mensagem passada, o cego. Jesus pergunta, o que tu queres que eu te faça? Ele revelou a sua vida espiritual. Senhor, eu quero ver. Eu quero te ver, eu quero te encontrar, eu quero te contemplar. Mas e se o cego dissesse, os seus planos, é terminar a minha faculdade, o meu maior sonho, é conseguir o maior emprego, é conseguir tal negociação. Não, ele revelou, meus irmãos, o que estava. A pergunta de Jesus era saber a vida espiritual, o propósito espiritual. E quando nós estamos colocando Jesus na frente, meus irmãos, evita tanta dor de cabeça. Você quer ver um casal muito precioso na Bíblia? Eles deixaram Jesus para trás, e o problema que deu para a família, para a mãe, para o pai, sofreram, um pai e uma mãe desesperados, 48 horas de desespero, 2 dias de desespero, uma família porque deixou Jesus para trás deles. O texto está na palavra de Deus, quando fala que José e Maria foram a Jerusalém para oferecer os sacrifícios anuais. Jesus foi com eles. Quando foi para retornar de Jerusalém após as festas, eles foram à frente de Jesus. Jesus ficou atrás. Quando deixamos Jesus para trás, irmãos, quanto prejuízo. Aquela viagem para eles se tornou um transtorno. Procuraram Jesus e não encontraram. Procuraram de um lado, procuraram de outro. Já começou a aflição, estar no coração, aonde está Jesus? Aonde Jesus está? Mas que bom, que reconhece, olha, Jesus não está mais com a gente. Tem muito crente, que Jesus já não está mais com eles. Por quê? Deixaram Jesus no templo. Eu espero que você não saia daqui hoje e deixe Jesus aqui. E vai sem Jesus para casa. E vai sem Jesus para o teu trabalho. E vai sem Jesus para a faculdade, para a escola. Que você não faça como José e Maria. Foram para casa e deixaram Jesus no templo. Deixaram Jesus, é a casa de Deus, Jesus tem que estar lá. E eu vou para minha casa, vou continuar com as minhas gambiarras da vida espiritual. E levar minha vida de qualquer jeito. Eu tiro umas férias de Jesus, domingo eu retorno. E domingo eu encontro Jesus lá. Não, mas que Jesus amanhã pela manhã esteja enchendo e transbordando o teu coração. Que Jesus esteja fervendo na tua alma, no teu coração, amanhã à tarde, amanhã à noite. E você diga, olha, eu não deixei Jesus para trás. Eu não deixei Jesus lá na igreja, não. Jesus está bem presente na minha vida. E eu quero conservá-lo. Quero continuar ainda com ele bem presente na minha vida. Sabe, quando você vem ao culto, você demonstra realmente que você quer Jesus. Eu acredito que ninguém está aqui
para vender alguma coisa, para comercializar alguma coisa, fazer propaganda de algo. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, amém? Nós viemos aqui por causa de Jesus. Nós não viemos aqui por outra razão, é por causa de Jesus. Vim por causa do louvor. Louvor é abençoado, graças a Deus. Mas nós viemos por causa de Jesus. Pastor traz uma mensagem que ora, busca a Deus. Não é porque a mensagem é boa, é porque Jesus está aqui. Eu digo para os irmãos, eu não consigo, vou abrir o texto aqui, vamos ver o que Deus dá para a vida de vocês. Não, a Bíblia diz, maldito quem faz a obra do Senhor relaxadamente. Me coloco diante de Deus, dizendo, Deus, dá a direção, a tua palavra para a tua igreja, que edifique e construa os teus valores para a vida da tua igreja. Não é por causa da mensagem que estamos aqui, não é por causa da amizade que temos aqui, nós estamos aqui por causa de Jesus, amém? Você pode dar um júbilo e alegria ao Senhor Jesus, por causa dele você está aqui, amém? Ele é a razão, ele é o motivo de nós estarmos aqui. Amém, graças a Deus. Mas domingo que vem, nós não vamos chegar aqui, ou na quarta-feira, que é a escola de discípulo, crescimento, né, espiritual, nossa musculatura espiritual, nosso desenvolvimento espiritual ministerial, aberto para todo mundo. Diz, ô Jesus, que bom chegar na tua casa, estou te vendo de novo. Mas e daí? Deixou Jesus no caminho? Deixou Jesus no templo? Amém? Não deixa Jesus no templo, amém? Diz para a pessoa tão abençoada que está do seu lado, não deixa Jesus no templo. Diz para ele, Jesus tem que estar diante de ti. Aí, meus irmãos, esta família, José e Maria, procurem, não acho, e descobriram, Jesus ficou no caminho. Aí vão atrás. A Bíblia diz que foi 2 dias de caminhada. Aí retorne, mais 2 dias caminhando. E aí encontram Jesus aonde? Aonde que encontraram Jesus? Aonde encontraram Jesus? No templo. Aonde Jesus estava? Mas não era para Jesus estar no templo. Não, pastor, discordo. O lugar de Jesus é na casa de Deus. Não, irmãos, o lugar de Jesus é na minha frente. Amém? Se Jesus estiver na minha frente, a minha casa está abençoada. Se Jesus estiver na minha frente como pastor, essa igreja está abençoada. Se Jesus estiver na minha frente, o meu aprisco também está abençoado. Amém? Se Jesus estiver na tua frente, você que é um anfitrião abençoado, aquele aprisco, aquela casa também está abençoada. Jesus à frente. E não atrás da gente. Não é Jesus, vem cá, ele espera. Não, meu irmão, Jesus tem que estar na minha frente. Jesus, tu parou? Para, então eu paro também. Eu não vou sair daqui enquanto tu não sair comigo. E Jesus parou. E a passagem do deserto, meus irmãos, a nuvem ia na frente. Parava, eles tinham que parar. A nuvem de fogo parava, o que eles faziam? Eles paravam. A nuvem de fumaça parava, eles paravam. Não tinha nenhum apressadinho, assim, parou, eu vou ir na frente, eu vou correr na frente, eu vou chegar primeiro. Arrebentava-se. Aqueles que deixavam, meus irmãos, Deus ir à frente deles. Quem deixa Jesus ir na frente alcança as promessas de Deus. Quem deixa Jesus ir à frente, irmãos, está bem dirigido. Está bem guiado. E Jesus disse, olha, eu vou diante de vocês para Galileia. Vão para lá, eu vou na frente de vocês. Então que você saia daqui nesta noite, desejando que Jesus esteja na sua frente. E todos os dias, todo momento. Quantos que já deixaram Jesus para trás? Quantas pessoas já não levam mais Jesus consigo? Há lugares que Jesus não entraria. Há coisas que passam na televisão ou na internet, etc., que Jesus não estaria assistindo. Quando fazemos isso, Jesus não está na minha frente. Há tipos de música e letra que Jesus não escutaria. É deixar Jesus atrás. E o que você quer? Deixar Jesus atrás, para trás, ou quer colocar Jesus à frente? Há tipo de relacionamento e atitudes, que é deixar Jesus para trás. E o que eu quero, o que eu desejo, é que Jesus esteja à minha frente. Vamos aprender uma coisa, irmãos, com José. José, esposo de Maria, padrasto de Jesus.
o pai terreno de Jesus. Ele percebeu que Jesus estava atrás. Mas ele fez uma atitude que nesta noite nós precisamos fazer. A Bíblia diz que José buscou Jesus. Eu encerro aqui nesta noite dizendo: busque Jesus também. Faça como José e como Maria. Buscaram Jesus. Foram atrás de Jesus. E foram buscar Jesus para colocar Jesus à frente. Quando Jesus vai à frente, a gente não tem preocupação não. Como assim? Meus irmãos, se Jesus está na frente, está no controle, tudo vai melhorar. Mas e amanhã, como é que eu vou fazer tal situação? Jesus está no controle. Meus irmãos, ou eu creio na palavra, ou eu vou crer nas minhas emoções, ou eu vou crer na palavra, ou vou crer nas minhas preocupações. Então, creia na palavra, pega as tuas preocupações e lança sobre Jesus. Porque a Bíblia diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Deus cuida melhor de você do que você cuida dos teus filhos. Ele tem cuidado. E eu creio na palavra de Deus. Por isso não vamos nos atemorizar de nada. Vamos fazer o que diz em Provérbios capítulo 3, verso 6, Bruna, por gentileza. Diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E eu encerro citando o último versículo. É um versículo muito lindo, precioso, e não é poema. É algo que eu preciso carregar na minha vida. Salmo 37, verso 5. Vamos ficar em pé. Aí você vai dizer: mas qual é o caminho que eu vou tomar? Qual é a decisão que eu vou ter? Eu digo assim: você tem uma caminhada amanhã, segunda-feira. Você tem uma jornada nesta manhã. Faz o que com essa jornada, esse caminho? Entregue ele ao Senhor. Deixa Jesus estar no controle. A Bíblia diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminhar. Entrega o teu rumo. Entrega a direção. Confia nele. E ele tudo fará. Jesus é o teu GPS. Ele que vai te guiar. Ele que vai te conduzir. Porque ele sabe o que é melhor para você. Ele tem planos maravilhosos para você. O rei Ciro foi um homem muito poderoso. Um homem rico. Um homem bilionário. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus aqui menciona 150 anos depois. É possível você prever o que você vai fazer daqui 150 anos? Você não sabe. Aliás, pela estimativa de vida, você não vai estar aqui ainda. Mas vamos diminuir daqui 15 anos, você sabe? Deus sabe. Deus sabe a tua vida. Mas Ciro é um grande homem. Ah, meus irmãos, Ciro é um grande homem. Ciro, Deus tinha um propósito na vida dele. Eu não sou Ciro, mas Deus tem um propósito na minha vida. Você não é Ciro, mas Deus tem um propósito na tua vida. Você não se chama-se Ciro, mas Deus tem um propósito na tua vida. Porque esta Bíblia, esse livro maravilhoso que eu amo, e que eu medito nele todos os dias, esse livro me diz o seguinte, a Bíblia Sagrada me diz o seguinte: que Deus não faz acepção de pessoas. Eu e Ciro somos a mesma pessoa diante de Deus. Você e Ciro, a mesma pessoa diante de Deus. Se Deus tem um propósito para Ciro que nem tinha nascido, e o Senhor diz para ele: tu nem me conhecia, mas eu te conheço. Deus conhece a tua vida, e Deus tem planos para você. Então, deixa ele ir na frente, porque ele vai te guiar, ele vai te conduzir por caminhos excelentes. Talvez você nem está com um plano fixados em Deus, mas Deus tem planos fixados na tua vida. Talvez você nem planeja algo, mas Deus planeja algo para você. Hoje eu estou pregando para você. Hoje eu estou ministrando essa palavra que o Espírito Santo plantou no meu coração. Mas amanhã
Quem sabe é você aqui em cima, estaria ouvindo você pregar aqui. Deus tem planos com a sua vida. Sabe, hoje você vai lá para o aprisco, você vai ali, você compartilha, você está ali junto, mas Deus tem um plano na sua vida, de erguer você como um líder extraordinário e potencial. Quem sabe hoje você recebeu o teu certificado no Crescendo 2, mas Deus tem plano na manhã depois, para você estar entregando o certificado para outro, amém? Deus tem planos com você. Você não é Ciro, mas Deus tem um plano com a sua vida, amém? Você não é um Ciro, que Deus profetiza 150 anos depois, que Deus tinha um plano. Deus tem planos maravilhosos conosco, em nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará. Não aceite que o diabo chame você pelo teu apelido. Às vezes o diabo pode dar um apelido para você frustrado, derrotado. Quem sabe você ouviu nesta semana uma palavra que te botou lá embaixo, mas nesta noite Deus te pega com a mão poderosa e te levanta e te coloca lá em cima, porque Deus tem um plano contigo. Não dê ouvidos a que o inimigo coloca contra você, te jogando no chão, mas ouça o Senhor, deixa Jesus à tua frente, em nome de Jesus. Jesus te chama pelo verdadeiro nome. Todo mundo chamava Jacó, Jacó, Jacó. Jacó significa usurpador, enganador, deturpador e tudo mais. E Deus disse: Jacó, vem cá, eu estou diante de ti agora. Agora eu troco o teu nome, agora tu vai ser chamado príncipe, príncipe de Deus, príncipe. Deus não te chama do que te chamaram, ou que o inimigo chamou você através de alguma pessoa usada pelo inimigo, mas Deus te chama vencedor, campeão, sobrenome de vencedor e vitorioso. Deus tem planos, Deus tem planos conosco, e Deus é o único, meus irmãos, que pode transformar o nosso viver. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou por mente alguma o plano que Deus tem para aqueles que nele confiam. Se você está aqui nesta noite, nessa casa de oração, é porque você confia em Deus. O que te trouxe para cá não foi teu carro, não foi o ônibus que a igreja paga para o pessoal vir à igreja, não, foi o Espírito Santo que te trouxe para ministrar o teu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar por você.